na palavra de Deus. Aleluia. Nós vamos agora ali meditar, irmãos, no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos aqui agora no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ali no capítulo 8. Louvado seja Deus. Capítulo 8. E vamos ali, meus irmãos, no verso 34. Nós, inclusive, comentamos sobre esse texto no Shabat, na noite de Shabat. Amém? Mas agora nós vamos fazer uma abordagem mais diferenciada. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Só um minutinho, meus irmãos. Vamos aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 34 até o 38. E chamando Yeshua a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma pela eternidade? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Queridos amados, nós vamos meditar aqui nesse texto. Inclusive, durante a meditação, nós vamos citar alguns versículos do livro de Enoque, porque aqui nós vemos, inclusive, que Yeshua se auto-intitula como Filho do Homem, e isso está no livro de Enoque. Amém? Então, nós vamos aqui, então, meditar nesse texto, em nome de Yeshua. Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, Marcos 8, 34 a 38, um chamado radical do Messias. Introdução. O chamado à cruz. Yeshua não suaviza o discipulado. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabemos que o caminho de Yeshua é o caminho do céu, mas existe essas condições, pré-condições. Se quisermos ir após Yeshua, devemos negar a nossa própria vontade quando contraria a vontade de Deus. Tomar a nossa cruz, porque provações ocorrerão, e seguirmos Yeshua. Esse chamado é radical, porque confronta o coração humano. Não é apenas para frequentar uma congregação ou ter uma fé cultural, mas sobre uma entrega que redefine toda a vida. Reflexão. Pense em quantas vezes buscamos conveniência em vez de compromisso. E Yeshua nos chama a uma fé que custa algo, que exige renúncia. Negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é desprezar a própria vida. Não é isso que Yeshua está falando. Mas colocar Yeshua acima de tudo. Acima da nossa vontade. Quando contraria a vontade de Yeshua, deve prevalecer sempre a vontade de Yeshua. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A literatura judaica também valoriza o domínio próprio. No Pirkei Avot, Ética dos Pais 4:1, diz: quem é poderoso? Aquele que domina a si mesmo. Se nós nos conseguimos dominar nossa própria vontade, aí sim nós somos poderosos, porque isso é ter o poder, o verdadeiro poder. Um exemplo prático: quando somos tentados a reagir com ira, negar-se é escolher a mansidão. Quando o ego quer reconhecimento,
Negar-se é servir em silêncio. Então, quando muitas vezes você é tentado, nós somos tentados a reagir com ira, o que seria negar? É escolher a mansidão. Quando o ego quer reconhecimento, eu quero ser reconhecido, negar-se é servir em silêncio. Louvado seja Deus. Tomar a cruz. Tomar a cruz significa abraçar a obediência, mesmo quando dói. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, nos lembra que Yeshua suportou a cruz pela alegria da redenção. É um texto muito profundo que diz com clareza que Yeshua suportou o sofrimento de cruz pela alegria daquilo que viria depois, que é a redenção. No Midrash Terrilim, Terrilim é Salmo 94, 12, diz: bem-aventurado o homem a quem tu disciplinas, Senhor. Quando somos disciplinados por Deus, somos bem-aventurados. A cruz é disciplina, mas também caminho para a glória. No livro de Enoque, meus irmãos, capítulo 108, verso 12, os justos serão perseguidos, mas sua recompensa está diante do Senhor dos Espíritos. No livro de Tiago, no livro da Bíblia fala, chama o Pai de Senhor dos Espíritos, e no livro de ele tirou isso do livro de Enoque, porque o Pai é o Senhor dos Espíritos. Reflexão prática, meus irmãos. A cruz hoje pode ser perdoar quem nos feriu, permanecer fiel em meio à perseguição, ou abrir mão de algo legítimo por amor ao reino. Olha, meus irmãos, exemplos do que é carregar a cruz, perdoar quem feriu, permanecer fiel em meio à perseguição e abrir mão de algo legítimo por amor ao reino. São exemplos que estamos dando aqui para os irmãos. Seguir Yeshua. Seguir Yeshua é caminhar em sua presença. Em João capítulo 10, verso 27, Yeshua fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós somos ovelhas de Yeshua ou não? Quando somos ovelhas de Yeshua, certamente ouvimos a sua voz, a sua palavra e seguimos a sua palavra. Moisés, ele disse, inclusive na Paraxá, que acabamos de ler essa semana, no Shabat de ontem, em Êxodo 33, 15, ele disse: se a tua presença, ó Eterno, não for conosco, não nos faça subir daqui. Importante estar na presença do Eterno. Seguir Yeshua está em sua presença. No livro de Enoque, capítulo 48, 2 e 3, descreve o Filho do Homem como o guia dos justos. Veja bem que o Filho do Homem é citado, o Messias é citado no livro de Enoque 15 vezes como o Filho do Homem. E Yeshua se auto-intitula o Filho do Homem, descrito no livro de Enoque 84 vezes na Bíblia, o próprio Yeshua se fala como Filho do Homem. Então aqui também no livro de Enoque é dito, naquele tempo, o Filho do Homem, que é o Messias, foi nomeado diante do Senhor dos Espíritos, diante do Pai. E ele, que é o Messias, será a luz das nações e a esperança dos aflitos. Então nós temos em Yeshua luz. Por que, meus irmãos, luz para as nações? Porque através de Yeshua as nações podem ser enxertadas na oliveira e fazer parte do reino eterno. E a esperança dos aflitos, porque, meus irmãos, sabemos que o caminho de Yeshua é um caminho, como ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho da salvação e poucos que o encontram. Então, a esperança dos aflitos, às vezes, pode estar aflito, mas saiba que vai ser o caminho da salvação. Exemplo prático, meus irmãos. Seguir Yeshua é mais do que crer, é obedecer, é ajustar nossos passos à sua voz, mesmo quando o caminho é estreito. Amém? Então, o caminho estreito é o caminho dos justos. O caminho largo, que é o caminho do mundo. O caminho
largo, meus irmãos, é o caminho igualzinho do mundo. Viver igual ao mundo, viver igual ao mundo, meus irmãos, é ir para o caminho da perdição. Se a gente for aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, nós vamos aqui ver em Mateus. Mateus, capítulo 7, meus amados. Louvado seja o nome do Eterno. Mateus, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus, no verso 13, e Yeshua falando. Yeshua falando para mim e para você. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Irmão, se a tua prática é igual à do mundo, você não está no caminho estreito. Se a tua prática é a prática das palavras de Yeshua, aí sim você está no caminho estreito. E Yeshua fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos, meus irmãos. Uma massa grande de pessoas. Mas Yeshua vai no verso 14 e diz, e porque estreita é a porta, o apertado caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Aleluia! Poucos caminharão no caminho da vida, meus irmãos, que é o caminho da palavra de Deus, é o caminho da obediência. Amém? Ganhar o mundo e perder a alma. E Yeshua pergunta, no verso 36 da leitura principal, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eclesiastes 1:2 já dizia, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E no livro de Enoque, 94, verso 8, condena os que buscam riquezas e esquecem da justiça do Altíssimo. Ai daqueles que acumulam riquezas e não se lembram do Altíssimo. Deus está dizendo, meus irmãos, Deus vê, nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram ricos e foram muito fiéis a Deus. Nós temos o exemplo de Abraão, exemplo do José do Egito, que era todo o Egito estava aos pés dele e ele continuou fiel a Deus. Daniel, profeta, ele era o segundo do reino de Dario, ele era o segundo do reino de Nabucodonosor, mas era fiel a Deus. Ele foi, inclusive, para a cova dos leões porque orava Shaharit, Mirai, Arvit, como está ali em Daniel 6, verso 10. Então, irmãos, não era a riqueza que afastou esses homens de Deus, porque eles estavam priorizando Deus em suas vidas. Mas a grande maioria das pessoas que têm riquezas não se lembram de Deus. Essa que é a verdade. Por isso que aqui no livro de Enoque, em 94, verso 8, diz, ai daqueles que acumulam riquezas e não se lembram do Altíssimo. Quantas vezes as pessoas sacrificam o tempo com Deus por prazeres ou por status? O mundo é passageiro, mas a alma é eterna. Devemos cuidar da nossa alma. Amém? O nosso tempo é precioso e deve ser governado por Deus. Não se envergonhar do evangelho. No último versículo do texto que lemos, Yeshua diz, quem se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Paulo afirma em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho de Cristo. E Elias, como nós lemos na Haftará de Kitsá, nesse fim de semana, meus irmãos, nesse Shabat, Elias estava no Monte Carmelo, 1 Reis 18, e ele não se envergonhou de proclamar a verdade diante de centenas de falsos profetas. Em Enoque, capítulo 62, verso 9, meus amados, nós vemos ali escrito, todos os reis e poderosos que negaram o nome do Senhor dos Espíritos serão envergonhados. Isso aqui, meus irmãos, me lembra de Apocalipse. Amém? Capítulo de número 6. Amém? 6. No verso 15, meus irmãos, capítulo 6 de Apocalipse, verso 15, que vai falar dos ricos do mundo, dos poderosos do mundo. Amém? Os poderosos do mundo no tempo da tribulação. E os reis da terra
e os grandes. Olha, os reis da terra, né? Os líderes políticos da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, que são os juízes, os ministros, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ué, meus irmãos, os grandes se escondendo, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque a tribulação é a ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Irmãos, se os ricos e os reis jogaram a toalha aqui na tribulação, quem poderá subsistir? E Enoque fala exatamente isso, meus irmãos. Todos os reis e poderosos que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, que é o Pai, serão envergonhados. Exemplo prático: não se envergonhar, agora cabe a nós que estamos aqui, somos parte do povo santo. Não se envergonhar é confessar Yeshua, mesmo quando isso nos torna alvo de críticas. Às vezes você vai falar de Yeshua, alguém se opõe contra você. Você deve perseverar, porque se não podemos nos envergonhar, e não envergonhar é confessar Yeshua, mesmo quando isso nos torna alvo de críticas. Amém? Os saduceus, fariseus, inventaram mentiras sobre Yeshua. Então, por quê? Porque Yeshua era fiel. Se pessoas inventarem mentiras sobre você, meu irmão, minha irmã, permaneça confessando Yeshua. Porque o importante é confessar Yeshua, mesmo quando isso nos torna alvo de críticas. E isso é não se envergonhar do Evangelho. O juízo é a glória. E Yeshua virá na glória do Pai. Daniel 7, 13 e 14 é o único texto da Bíblia que o Messias é chamado de Filho do Homem. E só um versículo só. E o livro de Enoque são 15 versículos. Mas nós vamos aqui ler esse texto de Daniel, amém? Que está no capítulo 7, verso 13. Louvado seja Deus. Livro do profeta Daniel, meus irmãos. Amém? Daniel aqui, entre os profetas maiores. Daniel, capítulo 7, verso 13. Amém? Quando ele estava tendo uma revelação profunda de Deus. Ele diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Esse ancião é o Pai, é o Eterno, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Então, irmão, se você faz parte do reino de Yeshua, serve Yeshua, fique bem tranquilo, porque a Bíblia diz aqui no livro de Daniel que o reino de Yeshua é eterno, é um domínio eterno. Você terá um domínio eterno, nunca passará. Os reinos dessa terra, a gente vê ali no livro de Apocalipse que logo no início da tribulação os reinos já estão se escondendo. Mas o reino de Yeshua é eterno e nunca será destruído, meu amado. Amém? Louvado seja Deus. No livro de Enoque também fala do Filho do Homem sentado no trono de glória. Enoque, capítulo 62, verso 2, diz assim: o Filho do Homem se assentará no trono da glória, e todos os justos e eleitos se levantarão diante dele. Amém? Apocalipse 19, 7 mostra a noiva do Cordeiro. Amém? A noiva do Cordeiro está ali em Apocalipse 19, 7. Amém? Ou seja, todos os justos e eleitos fazem parte da noiva do Cordeiro, aquele que está enxertado na oliveira e que obedece a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meu amado. Reflexão prática. Viver hoje como quem já vê a glória futura. Isso muda nossas prioridades e nos dá coragem diante das pressões. Amém? Quando você vê
você vê teu futuro eterno, você tem suas prioridades sempre ajustadas, porque você coloca Yeshua no governo de todo o restante da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Elias e Moisés na transfiguração. Amém? Nós também comentamos, inclusive, essa situação, nós citamos quando estudamos ali na noite de Shabat, né, na nossa drachá, falamos de Moisés e Elias no Monte Tabor, que foi o monte onde Yeshua se transfigurou. Ali em Mateus 17, 1, 3, a gente vai aqui em Mateus capítulo 17, versos 1 a 3, meus irmãos, Mateus capítulo 17, verso 1 a 3, 3 versículos, diz assim: 6 dias depois, tomou Yeshua consigo Pedro, Tiago e João. Você lembra que eu falei com os irmãos? Em todos os evangelhos, Yeshua sempre pegava Pedro, Tiago e João, seu irmão, porque eram os três que ele tinha mais intimidade. E desses três, João é que ele tinha mais intimidade ainda. Amém? Então, e os conduziu em particular a um alto monte, que é o Monte Tabor. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha que coisa gloriosa. E Yeshua tem o rosto como o sol, veste como luz, e Moisés e Elias falando com eles. Amém? E o Pai se manifesta no verso 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. Amém? Então, meus irmãos, a gente vê Moisés e Elias com Yeshua, né? E nós falamos aqui que Moisés representa o remanescente de Israel que vai ser salvo. Amém? E Elias, a noiva do Cordeiro. Ambos testemunham a glória futura, mostrando que a redenção envolve Israel e a noiva juntos. No livro de Enoque, capítulo 39, verso 6, diz assim: Naqueles dias os santos e eleitos terão a luz do Filho do Homem, e a sua boca será cheia de bênçãos. A luz, você veja que o rosto de Yeshua estava brilhando como o sol. Amém? Exemplo prático, meus irmãos. Assim como Elias e Moisés permaneceram fiéis, somos chamados a ser testemunhas da glória de Yeshua em nossa geração. Amém? Atributos de Elias para a noiva, né? Elias, sabemos que ele foi arrebatado em 2 Reis, capítulo 2, e a noiva também será em algum dia. Mas quais eram as características de Elias que a noiva deve ter? Zelo pela santidade, zelo pelas coisas do eterno. As coisas do eterno nós devemos ter zelo e respeito ao eterno. E Elias era um homem de oração fervorosa, inclusive o Tiago, na sua epístola, fala isso, no versículo 17. Ele tinha uma coragem profética diante da idolatria. Ele se opunha ao culto a Baal, que é o culto de Jezabel. E Elias tinha intimidade com o Eterno. Isso é fundamental. O livro, você veja mesmo, irmãos, ali quando Elias ele está diante dos profetas de Baal, ele tinha tanta intimidade com o Eterno, amém? Que a gente vê que ele chega a falar com os profetas de Baal para eles acordarem o Deus dele, amém? Antes dele pedir para Deus mandar fogo do céu. Observa bem esse texto aqui em 1 Reis, como é que Elias ele faz uma ironia ali com os profetas de Baal, amém? Elias está aqui, amém? E o que estava combinado diante de todo Israel é que os profetas de Baal iriam pedir para cair fogo do céu e Elias ia pedir para cair fogo do céu sobre os bezerros que estavam ali nos altares. Amém? E Elias e os profetas de Baal ficaram 6 horas pedindo, meus irmãos, para cair fogo do céu. E ali, então, veio aqui o verso 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, os profetas de Baal, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar até que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes,
porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando com alguém, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Elias estava ironizando os profetas de Baal, meus irmãos. Amém? Ó, o Deus de vocês deve estar viajando. Fala mais alto. Amém? E eles obedeceram mesmo. Como diz o verso 28, eles clamaram em altas vozes. Amém? E ficaram, irmãos, até a hora do sacrifício da tarde, que é a hora da mirrá, meus irmãos. Amém? Porém, não houve voz nem resposta. E então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E Elias preparou o altar. Amém? E ali, meus irmãos, Elias, verso 36, que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ele não ficou, irmão, 6 horas orando a Deus. Ele falou com Deus, intimidade. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. Quem é que chama Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Yeshua. Quantas vezes ali na Bíblia Yeshua chama, ali em João, inclusive no Evangelho de João, o eterno de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, irmãos, nós vemos que Elias, amém, é um exemplo para nós. Aqui na reflexão, aqui no livro de Enoque, 39:6, diz que o espírito dos justos será derramado sobre eles, e eles serão fortalecidos pelo Filho do Homem. Irmãos, quem deseja participar do arrebatamento da noiva deve ser como Elias. 3 características de Elias: íntegro, zeloso e fiel. Íntegro, zeloso e fiel, irmãos, para nós estarmos na presença de Deus. Amém? Conclusão, meus irmãos, o chamado da cruz. Marcos 8 nos chama a uma vida crucificada para o mundo e viva em Yeshua. É um convite à coragem, à fidelidade e à intimidade com Deus. Assim como Elias e Paulo, somos chamados a não nos envergonhar da palavra do Eterno, mas abraçá-la como caminho para a glória. Quem deseja participar da glória do Messias deve viver blindado contra o espírito do mundo e cheio da presença do Filho do Homem. Amém? Queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe os irmãos. Tenha uma ótima semana. Amém e amém.